Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 19 de setembro. No 19 de setembro de 1954, um menino chamado Alexandre, torcedor do Grêmio, vibrou com a inauguração do Estádio Olímpico do Grêmio Porto Alegrense, 1954. Não tinha completado ainda 14 anos. 2-0 para o Grêmio, gol de Vitor, um passe do Milton Martins Coelho, o Formiguinha, no Nacional de Montevidéu. Depois houve um torneio e o Internacional ganhou, inclusive ganhou o Grenal. Larry brilhando, Larry Pinto de Faria brilhando. Recordações do futebol gaúcho. E no 19 de setembro, em 1956, a Câmara e o Senado, instalados no Rio de Janeiro, aprovavam a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Distrito Federal, aquele quadrilátero previsto no estado de Goiás, quase beirando Minas Gerais. E também no 19 de setembro, mas em 1843, vocês vão estranhar o registro que eu vou fazer, morreu Gaspard Gustave Coriolis, um engenheiro mecânico. O que é isso? Ele ajudou muito. A teoria dele, das forças mecânicas, põe a inércia, põe a gravidade, põe a rotação da Terra e calcula. Né? E eles fizeram esse cálculo nas águas do Oceano Atlântico para demonstrar que Cabral chegou, sim, ao Rio Grande do Norte e não à Bahia. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto, Lula em Nova York. Fez um discurso, como é tradicional, o Brasil sempre abre a Assembleia, né? E todo mundo observou Zelensky não aplaudiu o discurso de Lula. E amanhã, pelo menos, estão falando do encontro entre Zelensky, amanhã que eu digo é quarta-feira, Zelensky e Lula. Depois que Lula não recebeu Zelensky lá em Tóquio. O discurso de Lula foi bem ideológico. Ele atacou a direita, o neoliberalismo está falido, disse ele. A palavra bem não é disse, né? Porque quando a pessoa diz uma coisa e não é, a palavra, o verbo é outro. Os conservadores e aquilo que ele chamou de nacionalismo primitivo. Está bem teoria do governo mundial, né? Você está condenando nacionalismos. Defendeu Cuba e o Hamas da Palestina perante 193 países e 15 outros chefes de Estado. Falou contra a guerra, né? Criticou os membros do Conselho Permanente, do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que eles fazem guerra e têm poder de veto quando se quer acabar com uma guerra. Biden falou depois dele, outros 15 falaram, fez também um discurso e, de certa forma, entrou em paralelo com Lula na questão do Conselho de Segurança, dizendo que são necessárias mais vozes no Conselho de Segurança. O Brasil quer entrar como membro permanente, né? Tem entrado como temporário, membro e observador, sem direito a voto, sem direito a veto, né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Por que outros que participaram têm esse direito, né? A França, o Reino Unido, a Rússia, a China, o Brasil, os Estados Unidos, né? Então o Brasil precisa. E o Brasil também acha que a Índia tem que entrar e a África do Sul, né? Bom, o presidente está hospedado lá no Lotte Palace, Lotte New York Palace. Eu estive vendo o endereço, fica na Madison, que é aquela avenida dos jornais, da imprensa, né?
Muitos apartamentos, certamente o de Lula é assim, né? A suíte presidencial luxuosa, tem vista para St. Patrick's, a Catedral de St. Patrick's, que fica na Quinta Avenida. Fica do outro lado do Rockefeller Center. E aí tem vista também é perto do Rockefeller Center. Né? Está lá desfrutando, né? E interessante, meu amigo libanês disse que precisou ver a Al Jazeera, a televisão árabe, para saber o que está acontecendo com a comitiva brasileira, porque o pessoal não dá notícia. São 13 ministros, é um monte de gente, 3 ônibus, mas parece que não sai em outros lugares. Teve na Bolsa, sim, um evento para promover os papéis brasileiros, ministro Haddad, a ministra Marina Silva, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da CNI e da Fiesp, que promoveram o evento, presidentes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, né? Falaram sobre a Amazônia e tal, porque tem esse modismo, né? Tem que se enquadrar em coisas do meio ambiente, etc. Mas, e a notícia agora, né? O presidente parece que quer um avião maior, mais confortável, mais luxuoso, dizem que é para atender a Janja, uma suíte com cama de casal, com chuveiro, com luxos, um gabinete privativo do presidente e mais uma fuselagem com 100 lugares confortáveis. Está quase o Air Force One dos Estados Unidos. Hoje, o avião presidencial, chamado Aerolula, porque foi ele que comprou, em 2004, foi entregue em 2005, ou seja, um avião de 2005, um avião novo. Eu voei na África do Sul, anos atrás, em DC-3, que já tinha saído de operações aqui no Brasil há muito tempo. DC-3 eu acho que já não voava mais no fim dos anos 50, já estava o Avro substituindo o DC-3. Mas nós não aceitamos, ele não quer, a Janja não quer, um A319, que é o Airbus. Né? Deve ter todo conforto também, né? Avião seguro. Foi para os Estados Unidos com ele, foi para a China com ele, foi para o Japão com ele, foi para a Índia com ele. E é um avião de 400 milhões de dólares. Aí, deve ter sido algum partido político de oposição, entrou na Justiça Federal pedindo esclarecimentos para explicar por quê. E aí a 7ª Vara Federal de Brasília deu 5 dias de prazo para o governo federal explicar por que quer esse avião. Os áulicos já noticiaram, não, mas não comprou. Pô, não comprou, mas está querendo comprar. A oposição é para isso, é para alertar, que é um avião muito caro. Né? Faz algumas adaptações internas lá e mudam. A companhia aérea toda hora está mudando a configuração interna de seus aviões. Porque não pode. Ali naquele galley ali, né, onde funciona a cozinha e tal, ali muda toda hora. Bom, vamos em frente. E lá de Nova York, segundo conta o ministro da Educação, Camilo Santana, Lula ligou preocupado, exigiu punição para aqueles estudantes de medicina que estão mais longe do Homo sapiens e mais perto da origem primata mesmo da gente, né? Baixaram as calças e fizeram gestos obscenos para as meninas que estavam jogando vôlei em São Carlos. Eles são da Universidade de Santo Amaro. Né? E aí consta que já foram expulsos, mas que também, diz o ministro, que Lula pediu mais punição criminal mesmo. Olha, quem pede isso, ou são os interessados, os queixosos, ou é o Ministério Público agindo em nome da população e da lei. Né? Não é o presidente da República. Né? Aí eu fico pensando de episódios anteriores, né? Aquele sujeito pelado que estava lá numa exposição de Santander, né? As crianças andando em volta, aqueles, sei lá o que era aquilo, que era odioanos, é outro nome, eu não vou usar a gíria aqui, o vulgo, lá em Salvador. Ah, meu Deus, só agora que estão descobrindo? Bom, vamos em frente. Olha,
Parece que está uma guerra aberta dentro do Poder Judiciário. Agora se vê mais um lance desse juiz Ápio da 13ª Vara, que foi afastado pelo TRF4, que é o Tribunal Revisor é a segunda instância da Justiça Federal, da 4ª Região. Afastou porque ele teria feito ameaças para um desembargador, no caso daquele advogado Tacla Duran e tal, uma confusão, né? E Toffoli simplesmente, de novo, monocraticamente, mandou volta, né? Anulou a decisão da turma do Tribunal da 4ª Região. Me parece já uma guerra aberta lá dentro. Falando em justiça, gente, anunciaram, não sei se vai ser desmentido, eu acho tão absurdo, que agora o julgamento de 232 réus vai ser em plenário virtual, a pedido de Alexandre de Moraes, e a presidente Rosa Weber atendeu. É quase o voto secreto que Lula quer, porque não precisa justificar o voto, nem vai ter sustentação oral da defesa. Aí eu já descobri por quê. Aí evita-se que o advogado diga coisas lá dentro que os ministros não gostam, né? Dizer que são odiados, a advogada dizer que o juiz está se confundindo com o promotor, né? Parece que são a mesma pessoa, essas coisas, né? E aí, acho que nem Franz Kafka iria imaginar uma coisa dessas. E aí não tem como não lembrar aqui o inciso 37 do artigo 5º da Constituição, que trata de direitos fundamentais. Aspas. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Fecha aspas. É o que diz a Constituição brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia.